Olá, queridos amigos empresários de todo o Brasil. Dani Ribeiro, aqui no nosso canal, o SA Cash, onde teremos hoje dois empresários, dois membros dos Empresários SA, contando um pouco mais sobre a sua jornada, sobre como você pode ter a alavancagem patrimonial, e também temos uma dama que vai passar dicas preciosas para também alavancar mais o seu financeiro e inspirar você a diversificar os seus negócios e fazer muito network. Seja bem-vindo, Anderson Duarte, Amada Zambrana. Prazer, Dani, estar aqui com você, com o Anderson, querido, mais uma vez juntos. Obrigado, Dani, por mais uma vez receber a gente, e vai ser um prazer aí estar compartilhando com você, com todo esse público aí que vai nos assistir. E mais uma vez um prazer compartilhar com a nossa dama, né? Essa mesa aqui tão especial. Nossa, é super. Gente, que alegria. E antes de mais nada, quero agradecer o nosso querido parceiro aqui do Estúdio Pipoca e Guaraná. Também pedir para... Ó, pipoca, gente! E também pedir para você que está nos assistindo, se inscreva no canal. Se você é empreendedor ou está querendo empreender, empresário, quer ampliar seu network, nesse canal você encontra dicas preciosíssimas. Então já se inscreva, deixa o seu like também para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Pessoal, vou começar aqui com o meu querido amigo, né? Opa. Anderson Duarte, ele que é especialista em crédito e investimentos com consórcios. Fala pra gente um pouquinho, Anderson, como que você se tornou expert em alavancagem patrimonial? Maravilha. Pergunta boa e pergunta profunda e que reflete, assim, na nossa mente a história, né? Porque começou realmente na minha adolescência. E aí vocês vão entender o porquê. Quando meu pai era empreendedor, né, desde meus 6 anos de idade, meu pai tinha alguns negócios, né? Uma hora marmoraria, sapataria, floricultura. E teve um determinado momento que eles se separaram, meu pai e minha mãe se separaram, e a minha mãe, numa remontagem de casa, isso eu devia ter já ali meus 8, 9 anos, ela começou a utilizar uma ferramenta chamada consórcio para comprar cama, comprar um negócio que não é disco voador não, tá? Mas existia uma coisa chamada videocassete antigamente. E ela comprou um videocassete Não no é da minha consórcio. época. A gente botava um negocinho chamado fita VHS, né? Acho que é isso, e reproduzia a imagem, né, pessoal? Procura no museu que vocês vão achar isso aí. Jesus! E assim começou uma remontagem de casa. Separou, enfim, foi uma informação que naquele momento chegou na minha mente, né, que existia essa forma de comprar as coisas, né? Legal. E eu percebia que era uma forma que era barata. Era muito mais barato do que naquela época as lojas tinham muito aquela história de carnê, né? Você ia, pagava no carnê. Sim. E a minha mãe sempre explicava, olha, não, isso aqui é mais barato porque esse carnê aqui, no final, você vai pagar muito mais caro e tal, tal, tal. Eu fiquei com essa informação. E a vida passou, né? Na época que eu era militar, eu comecei a juntar um dinheiro para comprar meu primeiro carro, e voltou na mente essa história do consórcio, né? E aí eu fiz o meu primeiro consórcio e tirei o meu primeiro carro através do consórcio, né? E agora, mais recente, nos últimos 5 anos, eu comecei não só a alavancar o meu patrimônio com consórcio, mas também a levar essa informação, levar esse conhecimento para as pessoas. E hoje se tornou um grande negócio. Que bacana, Anderson, que top. Bom, eu tenho muitas perguntas a fazer, mas a gente vai fazer esse ping-pong. Tá bom. E agora eu vou querer perguntar aqui a nossa querida dama dos kitnets, que está por aí fazendo um sucesso danado. Vocês já vão saber mais e mais e mais. Inclusive, temos algo aqui, ó, que ela vai também compartilhar um pouquinho desse projeto. Mas, Amada, querida Amada, eu quero saber como que começou essa história, né, de empreender, de investir em kitnets. Tudo começou quando, em 2020, no período que estávamos confinados, todos em casa, além de confinada, eu estava em licença maternidade. Então, eu estava naquela agitação, com 2 crianças pequenas, e eu fiquei pensando assim, se eu estou confinada aqui, a minha mente é livre.
eu posso pensar o que eu quiser. Então, foi a maneira que eu tive para aliviar aquela angústia, aquela pressão de estar naquela situação. Falei, deixa eu pensar em algo novo, grandioso, algo assim bacana, algo que fique de valor, de legado. Então, eu comecei a exercitar esse pensamento, comecei a exercitar, e veio a questão de adquirir imóvel para fazer aluguel e ter uma renda extra. Então, a ideia principal era a renda extra. Uhum. Como eu procurei alguns imóveis pequenos, estilo imóveis compactos mesmo, e nada me agradava, ou a localização não era boa, ou se a localização era boa, mas o imóvel já estava muito degradado, ou ainda que não estivesse degradado, parece que a pessoa foi construindo com resto de piso, resto de azulejo. Eu falei, Qualidade, gente, né? totalmente assim, Frankenstein. Eu falei, não, eu acho que eu vou ter que construir do meu jeito. Sim. Então, esse start da construção veio a partir daí. Uau. Então, eu utilizei esse período de confinamento para estudar, para aprender, ainda fazendo todas as tarefas de casa, né? Mãe, dona de Sim. casa, Uau. esposa, fazendo tudo e estudando, estudando, e daí começou. Só que o interessante foi que o que começou como uma ideia de renda extra, algo para complementar a renda da família, porque nessa época eu trabalhava na UESO, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, e meu salário era baixíssimo. Na época eu ganhava R$ 2.550,53. Então eu estava numa acomodação, naquela coisa. Meu marido estava aí, bancava tudo, sempre foi provedor, muito responsável. Então aquele salário ali era mais para um extra. Mas eu pensei, gente, a hora que eu quiser fazer alguma outra coisa, isso aqui não vai ser suficiente. E já com 2 crianças, eu falei, não, eu vou ter que arregaçar as mangas. E aí que começou essa questão da construção e que vem passo a passo, estudando, aprendendo, implementando, e que deu muito certo. É uma Sim. vitória. Que bacana, Amada. Parabéns. Obrigada, Dani. E assim, gente, puxando assim um pouquinho de sardinha para nós mulheres, né? Porque pensa, quem é mãe tá construindo um ser humano, né, gente? Que já é uma grande responsabilidade. E aí construir também imóveis, né? Nossa, deve ser, é só para mulheres realmente diferenciadas, né, queridos? Orgulho, amiga, orgulho. Obrigada. Bem mentorada, gente. Ó, deixa eu puxar a sardinha. E voltando aqui para o nosso amigo Anderson, fala um pouquinho para a gente sobre a mentalidade. Como que é essa preparação da mentalidade desse investidor, né? Porque assim, para investir em consórcio, né? Como que você trabalha isso? Ou que você consegue ter essa percepção, né? Do brasileiro, principalmente, que tem dificuldades ali, né? Às vezes de entender os benefícios. Conta pra gente um pouquinho. Dani, excelente pergunta. E é uma coisa que assim, a maioria das pessoas não pensam. É uma grande tristeza, né? As pessoas acabam dando o primeiro passo sem fazer conta, sem planejar, e às vezes aquela intenção que era até positiva cai por terra logo nos primeiros meses, né? E isso foi uma percepção que eu tive quando eu comecei. Eu não venho do mercado financeiro, muito pelo contrário, eu não tive nem essa educação financeira dentro de casa, na escola, eu não fiz formação financeira, minha formação é marketing, é gestão de projetos, e realmente eu vim aprendendo primeiro para aplicar na minha vida, e depois que eu aprendi, eu fui começar a levar isso para outras pessoas. E no primeiro momento, a gente quer vender, né? A gente Sim. começa a vender consórcio. Assim, foi uma experiência também nova para mim, porque eu nunca tinha tido um negócio que eu precisava ser tão agressivo em vendas, né? Agressivo no sentido de que você tem que bater metas, você tem toda uma sistemática que você tem que cumprir. Sim. E deu certo, eu me surpreendi, não era natural isso meu, fui buscar habilidades. Até fiz uma postagem no início do mês passado, onde bati um recorde, né, de mais de 12 milhões Uau, em consórcio comercializado, quase 3 dentro aqui do Grupo Empresários S.A., Que né? legal. Então foi assim uma vitória legal. Só que por um outro lado, eu comecei a ver também que tinha muita gente que fazia o consórcio e logo ali nos primeiros meses desistia. Eu faço um trabalho muito legal de pós-venda, de conversar com as pessoas, de tentar conscientizar, de tentar ajudar.
e eu não tenho assim uma grande quantidade de cancelamentos na minha carteira. Mas conversando com meus pares, a gente percebe que é muito comum a gente ter cancelamentos muito breve assim, né? Uhum. E aí eu falei, pô, eu tenho que criar algum método, alguma forma de poder levar primeiro a informação e depois fazer uma venda mais estruturada e sólida. E aí é o que eu tenho feito hoje. Eu tenho conversado com esse meu possível cliente, né? E entendido qual é a vida, qual é o momento dele atual na questão de negócio, se ele for empreendedor, como é que está o Sim. negócio dele, como é que está o caixa dele, realmente você já definiu um valor ali para você aportar mensalmente como investimento, porque às vezes a pessoa no calor da emoção da venda, e a gente que é vendedor, a gente sabe criar esse momento da venda, a gente vende, mas às vezes a pessoa compra na emoção e no mês seguinte ela percebe que ela não tem condições de manter aquilo, né? Então eu comecei a fazer um estudo um pouco maior e hoje a gente tem uma quantidade de clientes bem sólidos, Legal. que não se tornaram apenas clientes do consórcio, mas se tornam praticamente um mentorado, né? Sim, E isso sim. se tornou um negócio. A gente vende hoje também uma mentoria, onde a gente trabalha a pessoa global, Que né? O bacana. negócio dela, o crescimento do negócio, o crescimento financeiro, e aí cresceu o financeiro, estabilizou, agora vamos dar o upgrade, que é construir um patrimônio, principalmente pensando no que a Amada acabou de falar aqui, que é ter uma renda passiva, uma renda extra, né? E principalmente lá no futuro, que é o momento que a gente quer começar a relaxar, viajar um pouquinho. Então é Sim. muito bom, todo final de mês tem um aluguel para receber, né? Que delícia. E é isso que a gente tem ensinado aí aos nossos clientes. Legal, legal demais, Anderson. E aí a gente pegando assim um gancho, né? Como a maior parte dos brasileiros não tem educação financeira, eu vejo o consórcio como uma forma mesmo de educar as Educação. pessoas, né? Do tipo, ó, você tem que pagar, querido, querida, né? Porque senão você vai perder dinheiro. Então, e se a gente vê muito isso eu também, né? Trabalho como mentora, então, quando a gente vai pegar ali a história das pessoas, ou eu não sou mentora financeira, mas eu tenho essa aba também de ter esse cuidado. E quando a gente vai pegar ali os gastos do dia a dia, né? É o Uber, é o cafezinho, é um encontro aqui, a Não pessoa, bota na ponta do as lápis, né? pessoas não botam e o dinheiro vai indo, né? Vai escoando, vai escoando, Escoando. escoando. E aí, quando se tem um compromisso, por exemplo, como um consórcio, assim, a pessoa começa, ainda mais com esse trabalho que você está fazendo, aliás, parabéns, né, Anderson? Obrigado. A pessoa olhar de fato que é possível ela, mesmo, né, às vezes tendo um financeiro ali mais apertadinho, ela começar a investir E é nesse. interessante, Dani, isso que você colocou em dois aspectos. Primeiro, que o consórcio você paga ele. Tudo bem que agora tem meios de pagar com cartão de crédito, mas o tradicional é com boleto, né? E o É. brasileiro adora pagar um boleto, né? Ah, sim, sim, Então, sim. até esse lado é positivo, né? Sim, Porque é um boleto do bem, né? É um boleto que sim, vai te trazer patrimônio. sim. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo que você trouxe, eu costumo sempre fazer essa analogia de uma caixa d'água, né? Imagina uma Sim. caixa d'água que está cheia e você começa a fazer pequenos furos, né? Sim. E o que que são esses pequenos furos na vida financeira? É a tarifa bancária que você não dá atenção, é um seguro do seu cartão de débito do banco que você nem sai mais com ele de casa, Sim, né? sim, Você está sim. pagando o seguro, então é R$ 3 aqui, é 5 ali, é 10 aqui, às vezes é uma internet que você podia pagar metade do preço, mas você não paga para planejar, é um plano de telefonia. E o que eu identifico nos meus clientes é que às vezes com alguns cortes você paga a parcela do consórcio, Sim. É sobre Olha isso. sem só. precisar tirar o dinheiro novo de algum outro Sim, lugar, né? sim. Então Isso é muito legal. isso é bem legal da gente construir com cada cliente. Top Uma coisa demais. interessante para se dizer também é que o que acontece muito com o perfil do brasileiro é uma tendência ao imediatismo. Sim, Só que quando você pensa em médio e longo prazo, esse imediatismo ele não combina com as sim, ações que você Exatamente. precisa estruturar. total. Então, vocês estavam falando isso, eu estava lembrando aqui. Quando eu entrei na faculdade, em 1999, primeira coisa que eu fiz, abri uma conta universitária e já fiz um plano de previdência naquela época. Olha que Eu bacana. venho pagando esse plano de previdência desde então, ele vai sendo corrigido ao longo do tempo, e foi por conta disso que eu consegui juntar o dinheiro para comprar o terreno. Então você vê, o que naquela época começou com R$ 50, eu não senti. Eu fui, Sim, aquilo foi abatendo, abatendo em débito automático,
e se transformou num terreno que hoje me permite ter a renda passiva. Isso já se passaram em torno de uns 20, 25 anos, por aí. Sim. Mas a questão toda é observar que a tendência do brasileiro ao imediatismo é que faz dar esse passo e depois desistir. Uhum. Então, eu acho que o que precisa acontecer inicialmente, para você que está nos assistindo, é uma mudança significativa de mentalidade. Sim. É uma mudança na estrutura do seu pensamento, uma mudança na estrutura de você pensar, planejar, executar e realizar. Porque não basta só pensar, idealizar e não realizar. Então, para isso, é necessário todo um passo a passo. Por isso que as mentorias são super bem-vindas. Sim. Eu conto com diversos mentores e eu sou muito grata a todos eles, porque a gente vai aprendendo, né, com as Sim. experiências das pessoas. Então, isso é Sim. sensacional. Isso corta caminho, então encurta muito o caminho. Então, Sim. isso é muito importante. Tanto esse planejamento a longo prazo, quanto essas estratégias que você pode depois vir aumentando. Por exemplo, o nosso amigo Anderson aqui, a pessoa pode pegar mais de uma carta de consórcio Pode, e pode. você consegue variar, ou seja, um dia você é contemplado em uma, outro dia depois em outra, Exatamente. e você consegue dando passos. Então, são estratégias muito interessantes, por isso é tão importante a gente estar aqui desmistificando muita coisa, trazendo clareza para os nossos Sim. queridos ouvintes que estão ali. Sim. E justamente eu ia te perguntar, mas a próxima pergunta seria justamente essa de como viabilizar, começar a investir, né, em kitnets, em imóveis, né, de menor porte. Uhum. A estratégia do imóvel compacto, para mim, é o que roubou meu coração, gente. Existem diversas estratégias de investimento em imóveis, mas para mim é do imóvel compacto, estilo loft, estúdio, kitnet, é o que me pegou assim de jeito. Uhum. Porque quando você pensa num imóvel pequeno, num imóvel compacto, você consegue ter um maior número de unidades que te geram maior número de rendas. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em vacância. Se uma kitnet ficou vaga por algum motivo, enquanto você não consegue colocar outro inquilino, você está recebendo de outras unidades. Então, Sim. isso te permite uma flexibilidade. A liquidez para venda e compra também é muito boa, porém, gente, são meus xodozinhos, meus kitnets. Eu fiz, eu não vou vender de jeito nenhum. Mas as pessoas me perguntam, Amada, você vai vender? Tá fazendo para vender? Eu falei, não, essas aqui não. Essas são os meus xodozinhos, é meu mostruário, é o meu próprio portfólio de trabalho. E Uhum. futuramente irei abrir para investidores. Só que a pessoa pensa, pô, mas eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Então, Uhum. esse pensamento do não vou conseguir já é um grande problema. É, já Então, não eu já consegui. estou pensando, estruturando possibilidades para que as pessoas possam dar esse passo. Gente, faz uma diferença tremenda um dia que a pessoa, se acontecer uma perda de um emprego, se acontecer a falecimento, a morte de um ente querido, que é arrimo de família, isso às vezes impacta de uma maneira assim que e pega a gente de surpresa. Uhum. Então, essas estratégias da renda extra, ela é tão importante e principalmente aliada à possibilidade de você reinvestir esse dinheiro que está entrando. Então, é o que eu Uhum. digo que é a bola de neve do bem. Sim. Você vai pegando, vai reinvestindo e aquilo vai crescendo. Então, o meu modelo de negócio é assim. Ele é do modelo de formiguinha. De Sim. pouquinho a pouquinho, você vai fazendo aquele montinho que vai Uhum. aumentando, aumentando, aumentando. Então, a estratégia do imóvel pequeno, para mim, ela tem essa vantagem. Sim. Por conta disso. Alta liquidez, rentabilidade, você corta problema com vacância devido a essa flexibilidade. Uhum. O que eu posso fazer também, caso haja a vacância, alugar por temporada, por tempos mais curtos, o que Uhum. também aumenta a rentabilidade do negócio. Então, assim, para mim, só tem vantagem. Que legal. Só tem vantagem. Bacana, Fantástico, super muito bom. aula. Gente, Anderson, e agora eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais sobre como que o network vem influenciando as suas vendas, né? Você há pouco comentou que, né, que você fez 3 milhões 3 aqui no milhões. Empresários SA, né? Sim. Parabéns. Parabéns. Então, conta pra gente, conta pro pessoal que tá nos vendo, nos assistindo, como que o network é importante e como você tem usado de forma estratégica, Sim, de sim, fato, sim. né? O network entrou na minha vida muito forte na época da pandemia, né? Assim como para a Amada aproveitou aquele período ali para estudar e iniciar o projeto, eu já tinha uma empresa ali montada e senti os efeitos, né, da pandemia no sentido de fechar as portas. Os meus principais clientes naquela época eram transportadores e a pandemia, qual foi a primeira determinação governamental? O transporte paralisa todo mundo para as pessoas não poderem se deslocar. Ou seja, da noite para o dia eu fui de uma quantidade de cliente a zero, né? E Nossa, imagina. praticamente 3 meses ali sem receita.
E aí a gente foi se reinventando. Exatamente nesse momento o consórcio surgiu também ali, ainda como uma opção. E o networking veio naquele momento ali de uma forma online, que foi a única forma que a gente tinha de se conectar, né, com as pessoas. Eu fiz aquilo de uma forma muito errada no início, que é natural, a gente sem conhecer muito bem como funciona. Você entra no negócio e naquela agonia de não estar vendendo para ninguém, você quer chegar vendendo, né? E depois a gente vai refinando, vai entendendo que Sim. primeiro existe uma necessidade de conexão, de Sim. entender o que de verdade a outra pessoa precisa, quais são os objetivos dela, e aí naturalmente começam a acontecer as coisas. Sim. E hoje, assim, é fantástico, porque a gente tem vários canais de venda, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem parceiros que trazem indicações, e a gente tem a rede de network que eu faço parte hoje, alguns grupos, alguns encontros, e hoje a minha realidade é que 90% das minhas vendas vem do network. Que top. Então hoje eu não preciso mais ter aquele custo exorbitante de marketing digital, de aquelas equipes gigantescas de um faz isso, outro faz aquilo, e que às vezes a gente fica angustiado porque o resultado não chega na proporção que a gente gostaria. E quando, na verdade, às vezes no nosso celular, e eu sempre falo isso, eu falo isso para você que está aí nos ouvindo, pega o seu celular lá nos contatos, olha quantos contatos você tem aí. Eu duvido que você que está nos assistindo hoje tenha menos de 500 contatos, duvido. E aí eu te pergunto, eu não sei nem o que você faz, mas você já vendeu para essas 500 pessoas? E essa foi a ficha que caiu para mim. Sim. Para que eu vou ficar desesperado atrás de novos leads se eu estou aqui nessa caixinha aqui chamada celular e no meu caso são 8.500 pessoas? Nossa, Sim. Eu não olha vendi, isso. eu não vendi nem para 10% dessas pessoas alguma coisa. Para que eu vou ficar desesperado atrás de novos leads se os meus leads quentes estão aqui? Sim. Sim. Quando caiu essa ficha, e aí trazendo o network que toda semana a gente faz alguma coisa, né, ligada ao network, hoje eu sou alimentado por uma quantidade de leads que quase que a gente não dá conta. Sim. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o network para mim é tudo. Sim. Super. Hoje eu não consigo me ver fazendo qualquer coisa, qualquer atividade sem, de alguma forma, introduzir, né, o network. E aí, e isso também é uma coisa que a gente tem passado para outras pessoas. Sim. Até nesse processo que a gente faz com os clientes, né, de melhorar ali a performance nos negócios e também no patrimônio, a grande dor que quase todo empreendedor traz eu não estou conseguindo vender. E aí eu vou fazendo esses exercícios com ele. Falo, cara, abre teu celular aí. Faça esse exercício com todo mundo. Abre teu celular. Quantos contatos você tem? Aí a pessoa olha, com quantas pessoas já falou? Começa a gaguejar e não falou com ninguém. Falei, cara, vamos começar? Vamos falar com 20 hoje, 20 amanhã, 20 Sim, depois, 20 sim. depois. E naturalmente o resultado começa a vir. Sim, bacana demais, Anderson. E uma coisa interessante, né, pessoal? Porque muitas das vezes as pessoas pensam: ah, mas os meus contatos aqui não vão comprar de mim, não vão se interessar, mas eles têm outros contatos, né? Aí vem a Exatamente, pedir indicação, né? indicação. Que é bastante importante. E uma outra coisa, hoje você tem 8.500 contatos no seu celular porque você veio exercitando o network, Sim, uma fazendo construção. network. É uma construção, Sim, exatamente, isso sim. que é bem importante. E aproveitando o tema network, né, eu quero que a nossa querida dama, a amada Zambrana, fale um pouquinho da tua experiência e como que o network tem. Eu sei que você anda falando muito sobre network, mas, né, vamos aproveitar o gancho, né, para você trazer também aí o que tem sido 2025 na sua vida, né, através do network. E tem muita novidade, né? E se tem, Anderson, você não sabe, meu querido. Eu sei de coisas assim, né, meu amigo? Verdade. Bem assim. Interessante. Futuro vocês saberão. O networking para mim é uma coisa muito recente. Que para mim o primeiro evento de networking que eu fui foi em novembro do ano passado, não tem nem um ano. Então imagina. Olha só. E olha como é que aconteceu, como é que foi o start. Foi no lançamento do livro que Descobri Empreendendo. Sim, Então do foi nosso incrível. livro. Eu não conhecia absolutamente nenhum dos autores, eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha. E justamente por estar sozinha, eu fui ali me ambientando, começo a conversar com um, com outro, Sim. e ali eu senti aquela famosa sensação de orgulho, de pertencimento. Eu falei, gente, eu pertenço a esse lugar. Eu quero estar aqui, eu quero estar com essas pessoas. E a partir daí, uma admiração que eu tive por aquele clima, aquela alegria, as pessoas confraternizando um momento tão lindo do lançamento de um Sim. livro, aquela união, compartilhando cada um suas experiências.
Falei, gente, que lugar incrível. E quem me introduziu ao networking? Dani Ribeiro, gente. Por isso que eu falo, quando eu penso em networking, penso Especialista. Dani Ribeiro. É. Então foi assim, primeira coisa foi prestigiar o evento, né, do lançamento de um livro, que é maravilhoso. O livro está sensacional. Sim. E a partir dali comecei a fazer parte. E esse envolvimento no networking, especificamente no Clube de Negócios e Empresários S.A., me amadureceu como pessoa e como empreendedora. Tanto que eu digo que de empreendedora eu passei a ser uma empresária do ramo imobiliário. Sim, Então, eu houve esse amadurecimento. Mas como? Observando, admirando as pessoas, tendo contato. Para vocês verem, até o momento eu não estou vendendo nenhum tipo de produto, mas eu fico tão feliz em compartilhar esse meu avançar dos projetos, sim. das ideias, e vejo como vocês se portam, como vocês trabalham, e fico olhando, olha que bacana, eu faço parte desse grupo. Então, eu não tenho nem o interesse de ficar em muitos grupos networking, mas sim a poder usufruir e também servir esse grupo, que lá eu Sim. sou membro anjo, Sim, e sim. participar aqui do podcast, enfim. Estou no volume 2 do livro, O que Descobri Empreendendo, da edição Networking, onde eu conto justamente esse episódio, né, da livraria, onde teve o lançamento desse livro e tudo que veio acontecendo depois, e é muito recente. Sim. Então, eu vejo que você querer não só usufruir da rede de contatos das pessoas, necessariamente fazer esses contatos, mas conhecer as pessoas, admirar, incentivar e prestigiar, eu vou por esse lado. Eu fico olhando e falei, gente, que incrível, olha só o que a pessoa está fazendo, olha só, como é que será? Eu me pergunto, como é que será que foi a história dela? Como é que começou? Então já começa aquela curiosidade, e daí Sim. vem, pronto, aí vem o contato, vem a relação que se estabelece, e depois fazer negócios acaba sendo consequência. Sim. E Exatamente. quem mais aprende é quem mais pergunta, gente, né? Quem tem mais curiosidade. E assim, a Amada falou: ah, eu não vendo nenhum produto. Gente, ela está construindo a Sim. própria marca dela, a Amada Zambrana, a dama dos kitnets. kitnets. A gente fala rainha de vez em quando, né? Porque a gente já está elevando, né? Mas enfim, é uma marca que ela está construindo, né? Então, e essa marca já está sendo vendida. Sim. Né? E vai ter um momento que, de fato, ela vai trazer monetização, mas a marca está sendo Sim, construída sim. e está sendo lindo, gente. Inclusive, até aproveitando o gancho, Amada, Uhum. fala um pouquinho do seu trabalho como apresentadora na TV Gazeta, gente. Não, vocês não estão entendendo. Hoje, mais cedo, ela estava lá no Palácio Guanabara, né, através do Isso. network, com o governador do estado do Rio de Janeiro, gente. Olha onde o network está levando. Pois A é. dama dos kitnets. Mas fala sobre o trabalho Pois na é. TV Gazeta. Essa questão do networking é tão interessante que ela começou a me abrir possibilidades novas em ramos completamente diferentes. Tanto a escrita do livro com vocês, Sim. tanto a escrita de outros livros com outros parceiros e de outros assuntos, e também o convite para programas de televisão. E aí foi nosso queridíssimo Osmar, nosso mestre Osmar. Osmar, um Sim. beijo, meu querido. Apresentador do programa NetMix. Falou, Amado, estamos começando um projeto, o programa NetMix na TV Gazeta. Tem tudo a ver com você. Você não quer se integrar a gente, fazer parte disso? Sim. Eu falei, opa, deixa eu pensar. Aí vem aquela sensação, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu dou conta? Será que isso vai dar certo? Eu falei, opa, se eu tô com medo, peraí, eu só vou vencer o medo enfrentando. Sim. Fica aí a observação, pessoal. A gente só vence o medo quando a gente enfrenta ele. Caso contrário, ele vai estar vencendo. Então, eu passei a perguntar, o que eu preciso fazer para conseguir dar conta desse projeto? Comecei a estruturar, então vamos lá. Gravar, pensar nas matérias, nos locais. Então, isso também me movimentou. Isso também me fez ter contatos com pessoas que eu não teria. Aprender coisas novas que eu não teria aprendido caso não tivesse me movimentado. Então, qual é o papel do programa? O programa se chama A Dama Por Aí, porque cada semana eu estou num local diferente. Então, eu participo de eventos culturais, eventos sociais, faço a cobertura ali do evento, converso com pessoas que estruturaram aquele evento e gosto muito de saber como aquilo começou. Acho que a principal pergunta que eu faço é essa. Como é que surgiu essa ideia de você fazer exatamente isso que hoje está materializado aqui nesse evento? Então, isso traz uma sensação muito gostosa de vitória, porque a pessoa conta a sua trajetória e sente, caramba, hoje eu estou aqui fazendo isso nesse evento, estruturando essa situação. Então, é maravilhoso. Isso eu faço para cantores, para artistas, para apresentadores, políticos, pessoas de todas as áreas.
Então, eu tenho esse quadro no programa, que ele é semanal, ele vai ao ar às quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na TV Gazeta. O programa se chama Netmix e o quadro é A Dama por Aí. Então, está sendo uma experiência deliciosa. Com Sim. isso, eu estou até me soltando mais. Falei, gente, olha que interessante. Então, olha só que legal. Então, está sendo um aprendizado. Eu falei, gente, cada vez eu aprendo mais. Que Eu bacana. encontro uma pessoa, converso e vou extraindo dali, às vezes até uma parte assim emotiva. Várias pessoas já chegaram ao ponto de quase chorar na entrevista por uma Olha só. pergunta que vai lá naquele lado emocional, sabe? Então é Uhum. muito bacana. Muito bacana. Às vezes você está com uma pessoa, por exemplo, que é um político, faço uma determinada pergunta, aquilo vai. Então não é aquele Uhum. político, é aquela pessoa que um dia foi Uhum. aquela criança que teve aquele sonho. Então é muito lindo. Ah, Uma que experiência bacana. maravilhosa. Trabalhar com comunicação, né, Amanda, é Sim. realmente fantástico. Parabéns, meu amigo. Estamos Obrigada, muito meu orgulhosos amor. de você. Nossa, bastante novidade, hein? Você não tem noção, meu querido. Anderson, fala pra gente como que tá sendo esse seu trabalho como mentor, né? Educação, através, né, do trabalho que você tem feito, né? Incrível. De novo, conecta com a minha história, né? Sim. Como eu falei, eu comecei a visualizar o meu pai e minha mãe ainda na infância, meu pai como empreendedor, minha mãe como costureira. Uhum. E era uma época assim que a gente ia para a escola, estudava e tal, mas não tinha assim nada complementar como tem oportunidades hoje, por exemplo, de fazer um inglês, de fazer uma outra atividade. A gente não tinha essa questão de educação financeira dentro da escola, não se falava de inteligência emocional, enfim, era uma outra época, né? Sim. E eu fui crescendo. Embora não quisesse, mas acabei indo servindo o exército, fiquei 8 anos, passei por serviço público, mas eu nunca tive assim uma grande formação na área do empreendedorismo, nem na área de finanças. Mas em determinado momento eu entendi que, cara, eu não consigo crescer, eu não consigo desenvolver. Eu estou chegando a uma idade que eu não conquistei nada, eu não pensava em comprar um terreno, eu não tive uma orientação, nem passava pela mente de que na universidade eu podia. Naquele momento eu não tinha nem feito universidade, de Aham. fazer uma poupança, fazer uma previdência privada, então não tinha nada. E me caiu essa ficha. Falei, cara, se eu não mudar de hoje para frente, eu vou continuar sendo essa pessoa que ganha, perde, ganha, gasta e não muda. É um círculo vicioso, né? Sim. E aí foi uma busca incessante por informação, né? Foi onde eu comecei a fazer vários cursos. Fiz uma primeira formação em gestão de projetos, aí fui para uma área mais emocional. Eu lembro que eu fiz formação em coach, master coach, inteligência emocional, analista de perfil comportamental, e aí caí num universo que eu não tinha noção que existia, né? Logo em seguida, algumas formações na área de finanças. E aí o que me assusta, estamos em 2025. E a quantidade de pessoas que hoje são iguais ao Anderson de 20 anos atrás Sim, só cresce. sim. Então, a minha ideia hoje é essa dor que eu tive lá atrás e eu tive essa busca, de alguma forma conseguir amenizar isso Sim. num círculo de pessoas que tiver ao meu redor, Sim. de alguma forma. E aí foi por isso que eu deixei de ser exclusivamente um vendedor de consórcio, mas para criar uma estrutura, um método onde a gente trabalha a pessoa ali como um ser humano, entende qual é o negócio dela. O meu foco sempre são empreendedores, né, até porque é a minha vida, né? Eu sempre fui Sim, empreendedor, sim. embora eu tenha tido um período de militar e de servidor público. Em paralelo à vida militar, eu vendia a Herbalife, eu era consultor da Herbalife, né? Olha. Então tinha ali a área eu tive estamparia enquanto eu era servidor público, tinha um Sim. espaço Vida Saudável, então sempre tinha em paralelo. Até um Sim. momento que eu falei, bom, serviço público é muito bom, assim, foi um período de grandes aprendizados, mas não estava no meu DNA. E meu DNA é de empreendedor. E hoje eu busco ajudar essas pessoas que são empreendedoras, são empresários, para a gente poder tirar um pouquinho dessa dor que eu senti lá atrás e que eu Sim. vejo que muitos ainda têm hoje. Sim. E mentoria sobre isso, né, meu Sim. amigo? Parabéns, né, de coração aí pelo trabalho maravilhoso que você está executando e também inspirando, né, muitos empresários, empreendedores e investidores. Quando a gente fala em empreender, eu lembro também assim, que às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu não levo jeito para isso. Tudo bem, as pessoas têm perfis variados. Mas quando a gente pensa naquela frase do nosso querido professor e mentor José Roberto Marques,
Marques, dentro do veneno está o antídoto. Sim, Assim sim, como quando você vê um problema, dentro desse problema está a solução. Então, o sim. que é o empreendedor? É a pessoa que vê no problema a solução e vai lá e faz. Então, quantas vezes, há anos atrás, eu pensava em alguma coisa e falei, poxa, aqui nessa região bem que podia ter esse serviço aqui, mas eu não fiz. Sim, Tempos depois apareceu lá, porque alguém foi lá, pensou e fez. sim. Então, quando aquilo começou a me incomodar, quando aquilo começou a me atrapalhar, eu falei, peraí, eu acho que eu estou tendo visão das coisas. Sim. Vamos colocar isso em prática. Bacana E aí eu demais. comecei pelo ramo da construção, mas que é a minha paixão. E já está ampliando, justamente, olha isso. Porque Sim. tem a questão da construção civil, tem a questão do pensamento em novos métodos construtivos, mais rápidos, que tenham um rendimento maior, tanto na velocidade da construção, quanto menos custo e melhor Uhum, qualidade também para a mão de obra, né? Para que ela uhum, não fique tão exaurida, porque realmente é muito cansativo. Inovação, né? Né? Então, assim, melhorar todos os uhum, processos. Então, o que que eu estou uhum. fazendo? Tive uma experiência com construção civil no mercado tradicional, no método tradicional, eu fiquei Uhum. olhando, não, isso aqui pode melhorar, isso pode melhorar. Então, quem vai ter que fazer isso? Alguém tem que fazer, então que comece por mim. Maravilha. Sensacional. Amada, agora fala pra gente um pouquinho dessa obra que acabou de nascer, Sim, PNL na prática. Conta pra gente como que foi desenvolver esse projeto, o pessoal sim. conhecer também. O nosso amigo Anderson estava falando que uma época entrou nesse ramo do autoconhecimento, do aprofundamento, no entender o ser humano e Sim, sim. buscar, né, mais Sim. conhecimento nessa área. Eu também fiquei bastante curiosa e interessada nisso. E além de curso de coaching, também fiz a preparação para PNL. Então, eu sou practitioner em PNL e recentemente me graduei como Master em PNL, o que é maravilhoso, é sensacional. Então, quando eu tive a transformação através dessa abordagem, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu quis cada vez me informar mais, me preparar mais. E dentro dessa turma onde eu fiz a preparação, com Isaac Santos, foi maravilhoso, experiência deliciosa. Sim. E houve a oportunidade de escrever um livro em coautoria sobre o tema. Então, o que que a PNL trouxe para a sua vida? O que que ela transformou? Falei, gente, eu tenho coisa para contar sobre isso. Sim. Então, daí nasceu esse livro, que foi uma delícia de escrever. E ele me colocou numa prática de um exercício, acabou sendo o primeiro livro, né, que eu estou Sim. publicando, que me colocou num exercício de mergulho para dentro de mim, onde eu tive que rever vários conceitos, várias informações, organizei muitas informações e pontos internos que eu já achei que já estavam resolvidos e não estavam. Veja só como uma escrita, um capítulo, imagina se fosse o Uhum. livro inteiro. Um Sim. capítulo como movimentou. E a Sim. partir disso, quando eu enviei meu capítulo lá para revisão, eu pensei, não, eu vou ter que fazer uma revisão aqui, eu vou ter que acrescentar um detalhe. Eu não vou poder deixar o livro sair sem esse detalhe. Não posso. Eu adicionei uma única palavra que fez uma mudança na minha vida, porque eu tive que revelar fatos para minha família. Eu quis revelar, né? Uhum, Poderia ter uhum, deixado como estava. Quis uhum. revelar fatos para minha família. Revelei esse mesmo fato para os meus filhos. Eu tive que fazer toda uma reorganização, que é o quê? Aceitar a minha história como ela é. Então, eu Sim. acho que o mais bonito da escrita é justamente isso: você aceitar a sua história, ter orgulho da sua história e entender que, independente do que aconteceu, se hoje eu estou aqui com vocês exatamente nesse momento, foi a partir de tudo isso que eu vivi. Então, essa mudança foi, assim, para mim, o que me trouxe um ganho estratosférico. E quando eu terminei, quando eu li o capítulo para minha família, eu chorei, mas eu chorei, gente, vocês não têm noção. Porque é a essência, é a verdade. Não é Sim, nada sim. inventado, é uma experiência de vida. Então, se vocês querem saber qual será essa palavra que a Amada botou Eu fiquei curiosa, que vocês tá ficaram mudando tudo curiosos? isso, foi uma única palavra, eu coloquei aqui, está no capítulo, vocês podem dar uma olhada, uma lida, vocês vão gostar. Sim, E sim, isso me fez também, Dani, uma coisa muito interessante. Eu falei até para o nosso querido amigo João Abreu, sim. editor, né, da Livraria Insight. Eu falei, João, acho que o bichinho, o mosquitinho da escrita me picou. Ele, que bom, que coisa boa. Eu já estou no 6º livro em coautoria, escrevendo. Uau. E E estou começou esse apaixonada. ano. Comecei esse ano, estou apaixonada em temas Caramba. super variados. Tem o PNL, tem networking, tem finanças, tem autoestima, vai ter o da Legal. construção civil, vai ter o das Exatamente. mulheres vibrantes. Então, assim, maravilhoso. Eu estou muito, muito feliz. Porque no Bacana final das demais. contas, escrever
é um exercício, como disse nosso amigo João Abreu, de coragem e generosidade. Sim, Coragem de assumir a sua história e generosidade de partilhar isso com o próximo. sim, que E é uma lindo, experiência gente. fantástica, né? Eu já quero que separe o meu, faz favor. Tá E como que o bom. pessoal pode adquirir esse livro, Amada, com você? Esse livro, eu tenho meus exemplares onde eu estou vendendo também. Uhum, O próprio Isaac Santos, que foi nosso professor, ele também vende esses livros nos eventos dele e pela internet, mas vocês querendo, como acabou de sair, vocês podem falar comigo que vai ter exemplares ali para vocês guardados, assinados com todo carinho, com uma dedicatória especial. sim. Opa! Qual que é o seu Instagram mesmo, Amada? Meu Instagram é @amada.zambrana. Show, vocês podem chamar a Amada lá no direct, né? Sim. E pedir o seu livro autografado. Pessoal, a gente já está encaminhando aqui para os finais, e eu vou pedir só rapidamente para o Anderson deixar aí uma palavra, um recado final do encontro de Maravilha. hoje. A gente sempre tem uma satisfação assim profunda, realmente real, verdadeira de participar, porque essa troca, né, é uma troca gostosa que, Enriquece por mais muito. que a gente planeje às vezes o que vai falar, o que vai perguntar, mas sempre flui de uma forma natural e a gente tem uma certeza de que, e aí a palavra que eu quero deixar aqui para todos, né, que empreender, assim como é uma coisa que está no meu DNA, é algo que é transformador. É Sim. algo, embora seja uma palavra que boa parte dos brasileiros ainda não experimentaram, mas é algo que de verdade a gente tem possibilidade de perceber que transforma vidas. Sim, total. Às vezes você viveu uma vida inteira num tradicional, e eu tenho uma experiência dessa dentro de casa, que minha mãe, que teve uma vida assim, ela fez tudo certinho, Sim. como é ensinado, né? Você tem que estudar, trabalhar, se formar, se aposentar. Mas ainda assim, não chega lá no final conquistando tudo aquilo que gostaria. Uhum. E o fator de empreender, além de você conquistar o que está acima do teto, né? Você não tem um teto, você tem possibilidade de ajudar outras pessoas, né? Então, Sim. hoje, a minha palavra, a minha frase final é: se você tem o desejo, se você está incomodado, né? E tudo começa com um incômodo interno, né? Sim. Se você está incomodado com o que você faz hoje, com a sua atividade, com a sua profissão, quem sabe não está na hora de você conversar com alguém, conversar com um profissional de PNL, conversar com um mentor, conversar com alguém que possa entender o que você está passando, porque todos nós aqui tivemos esse momento de virada de chave, né? Sim. E quem sabe se tornar um empreendedor pode ser uma virada de chave para a sua vida. E você, quem sabe, conseguir realizar aqueles sonhos mais profundos que às vezes ficam guardados numa gaveta da sua família e que você não consegue trazer isso para a prática. Então, pensa nisso e espero que as nossas histórias aqui hoje possam, de alguma forma, ter te ajudado. Agradeço a você, Dani, por essa brilhante condução, ao Empresários SA, né, por ter criado o SA Cash, que é essa oportunidade da gente se conectar. E é isso. Muito obrigada, Fala o Anderson. meu Instagram? Por favor, Opa. desculpa, acabei. Bom, quer conhecer um pouco mais do que eu faço? Meu Instagram é Anderson Duarte RJ, e lá a gente está todo dia postando algum conteúdo, algum depoimento das pessoas que a gente está buscando transformar. E vai ser um prazer aí se conectar com você que está nos assistindo hoje também e de alguma forma conhecer a sua história. Parabéns, Anderson. Palavras finais, querida Amada Zambrana. Quando eu penso em empreendedorismo, eu penso sempre em futuro e em servir. Então, como diz aquela frase, o filho do homem veio para servir e não para ser servido. Então, quando a gente pensa no próximo, isso faz o meu olho brilhar. Quando eu penso nas kitnets, como, gente, alguém vai morar aqui, alguém vai ser feliz aqui dentro, vai ter seu tempo de planejar, de descansar, ter um espaço de segurança, um espaço confortável, bonito, bem planejado. Eu falei, gente, que delícia, olha que coisa gostosa. Então, isso enche o meu coração de amor, de orgulho, de felicidade. E outra coisa também para o nosso público que nos assiste, que pensa, mas eles estão aí, agora já estão bem, estão aí já cada um com seus negócios. Houve esse momento que o Anderson trouxe aqui, tão importante desse incômodo. Então, esse incômodo é necessário para você poder parar para pensar, para você refletir, reorganizar internamente as emoções, os pensamentos. Então, até mesmo a PNL traz essa clareza, é sensacional, é uma abordagem que faz justamente essa análise de uma programação mental que muitas vezes nos deixa limitado
a um tipo de pensamento fixo a vida inteira. Então, se você quer se libertar desses pensamentos que até hoje te prendem numa determinada vida que não te traz os resultados que você pensa, por que não buscar um profissional da área do PNL para mudar seus resultados financeiros, de relacionamentos, de convívio e trazer tanto prosperidade, saúde como um todo, porque quando a gente muda alguma coisa, tudo se reorganiza. Sim. E uma frase que eu gostaria de deixar, lembrando a frase do nosso querido e saudoso Renato Russo: disciplina é liberdade. Você quer ter liberdade financeira? Comece com planejamento, estruturando. Um consórcio é uma ótima forma de você ter a disciplina do pagamento e estruturando, então, assim, o seu futuro. Porque um dia, gente, parece que não, mas o tempo passa, a gente vai ficando maduro, o tempo vai passando e a gente precisa fazer uma preparação para ter uma vida confortável e também propiciar isso para nossa família. Então, o que Perfeito. são as kitnets para mim? São renda extra, né, renda passiva. Agora, um modelo de negócio, modelo também para a incorporação imobiliária, que eu farei numa próxima etapa, a questão da marcenaria, que vai ser também uma etapa nova para mim, e tudo isso que vai se formar num ecossistema de serviços para as moradias. E no final das contas, legado. Vai ser o legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus futuros netos, e um dia, lá na frente, daqui uns 40, 50 anos, alguém vai dizer: quem começou isso aqui tudo foi a minha avó. Então alguém vai honrar a minha existência através dessas kitnets. Então, assim, Coisa para mim, linda. fica essa mensagem linda, gente, para vocês. Sonhem, é Parabéns. possível. Parabéns, querida. Vocês perceberam que tem muito assunto pela frente, né? Mais novidades, Sim. mais novidades. E a frase final que eu quero deixar para vocês é: se você está confortável, gere esse desconforto em você, porque é no desconforto que você vai crescer. E quero fazer um convite para vocês, empresários de todo o Brasil e do World, conhecerem os Empresários SA. Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos 3 lugares onde a gente se encontra: Nova América, Barra da Tijuca e Caxias. Nós temos jantares de network e nós temos a unidade online a nível Brasil, a nível mundo. Então acesse o nosso Instagram, @empresarios.sa, e venha saber como que você pode vir fazer o seu pitch, conhecer o nosso grupo, conhecer essa, né, família Empresários SA e também, quem sabe, fazer parte, né, da nossa história, ok? Gratidão também, podcast Pipoca e Guaraná, nosso querido Alex. Se você quer gravar o seu podcast, o seu curso, a sua aula, procura também o nosso querido amigo aqui no Dimensio, Barra da Tijuca, para você também gerar mais autoridade para o seu negócio e expansão do seu conhecimento. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau! Tchau.